Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe do Grupo Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMER. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia, vocês já sabem, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área para trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Nilton Martinez. Dr. Nilton Martinez nasceu aqui no estado de São Paulo, em Tabatinga. E ele formou-se em 1973 no Rio de Janeiro, um espécime raro de cirurgiões hoje, que está desaparecendo, que é o cirurgião geral. O que é o cirurgião geral? Nós vamos falar. Mas o Dr. Nilton tem vários títulos, não é? Ele tem título em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, coloproctologia e até obstetrícia e ginecologia. E também é título de área de atuação em trauma. Nilton, antes de nós entrarmos na medicina propriamente dita, como é que você foi se formar no Rio? Quais eram as oportunidades que tinham nesta época? Qual é a população de tua cidade, Tabatinga? Tabatinga hoje deve contar com 12 a 13 mil habitantes, né? E eu fiz o científico em Ribeirão Preto, depois fui para São Paulo para fazer o cursinho, naquela época se fazia o cursinho, fiz o terceiro científico e o cursinho juntos, e prestei então no Rio de Janeiro, onde eu entrei na Faculdade de Medicina de Vassouras, né? Severino Sombra, se não me engano. Severino Sombra. Fundação Severino Sombra. Conheço. Isso. E lá eu tive a oportunidade de fazer o meu internato no Hospital Central do Exército e tive a oportunidade de, então, fazer estágio em urgências e emergências no Hospital Getúlio Vargas e no Hospital Carlos Chagas. Naquela época, o Rio de Janeiro, em termos de urgência e emergência, de medicina de urgência e emergência, a gente tinha muita oportunidade, né? E era um estado que tinha grandes nomes. Era o centro da medicina do país, né? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Ô, Nilton, o que é que te despertou para a medicina? Você é filho de médico, tinha alguém em tua família que era médico? Qual foi esse despertar? Não, é assim, desde criança eu dizia a minha mãe e meu pai que eu gostaria de ser médico. Eu tinha uma vocação nata. Interna. Era meu, nasci com isso. Aí então meu irmão se formou em medicina, lá também no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina e Cirurgia, e ele fez então com o professor Josias de Freitas. Ele era mais velho? Mais velho que eu. Eu sou o caçulinha da turma, sou o bebezinho da minha família. Meus irmãos todos com 80 e poucos anos de idade. Ótimo. Ele já é falecido. E então ele fez cirurgia também, no Grafeguini, no Hospital Grafeguini do Rio de Janeiro. E é óbvio que eu tinha essa vontade inata, mais meu irmão. Aí ele foi para o Paraná, nas férias eu ia para o Paraná, assistir cirurgia com ele. Tudo isso desenvolveu muito mais a vontade de ser médico. Qual a cidade que ele atuava no Paraná? Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. Tá, e você teve, claro que o professor Braille fala isso com muita convicção, que o médico nasce médico, né? E nós, cirurgiões, nós somos a mesma geração, nós já nascemos cirurgiões. Eu lembro que para dar nó em sapato, eu já ia treinando o nó de cirurgião. Agora, em que momento você decidiu seguir a área da cirurgia? Em Vassouras, tinha um médico que ele é a pessoa que eu sigo, chamava Hélio de Almeida Pinto. Era um expert em cirurgia, um cirurgião geral. Inclusive, ele fazia cirurgia de colo de fêmur com uma maestria tremenda. E era um indivíduo que não poupava o seu tempo e a sua saúde para a medicina. Ele, para você ter uma ideia, a esposa dele era dentista e ele aprendeu a fazer extração dentária, mas não arrancar dente, fazer extração como manda o figurino, tecnicamente. Por quê? Quando ele ia operar aquelas pessoas mais pobres que não tinham dentição, nada disso, ele já aproveitava a anestesia, tudo isso, e resolvia essa situação. E não tinha hora, não tinha nada para ele, sábado, domingo, de manhã, de madrugada, e ele se afeiçoou a mim porque eu tinha essa mesma vontade, eu gostava, não tinha horário, então era de manhã, de dia, de noite, eu estava acompanhando ele em todo, e eu aprendi muito com ele, muito da parte humanística da medicina, né, que eu acho muitíssimo importante e que hoje
a coisa está ficando um pouquinho de lado, né? Então, essa parte mais humanística, essa parte da admiração pela cirurgia geral em si mesmo, foi com ele que eu aprendi e é o meu ídolo até hoje. E você começou a trabalhar com ele quando? Em que fase da faculdade? Eu estava no 4º ano de medicina. Quando eu comecei, eu tirava um horário e ele foi tão gentil comigo que no horário que eu começava a faculdade às 2 horas da tarde e da meio-dia às 2 ele fazia as cirurgias para que eu pudesse entrar junto com ele. Quer dizer, foi um outro pai, né? De vez em quando a gente encontra pessoas assim na vida da gente. É engraçado que vocês que não são médicos, a nossa geração, hoje você chega no hospital de base, você tem inúmeros doentes, você tem quase 30 salas de cirurgia e antigamente a gente tinha que escolher uma equipe e ser aceito nessa equipe para poder trabalhar, para ter uma oportunidade de ver cirurgia. Não era isso? É isso, exatamente. Agora, lá teve uma coisa interessantíssima. Ele percebeu que em microbiologia eu não estava tão bem. Eu sabia muito bem fisiologia, anatomia, né, histologia, mas microbiologia eu não estava muito bem. E ele me chamava de espanhol, porque eu sou descendente de espanhóis. Meu pai é espanhol. E eu tenho hoje também, sou espanhol, tenho meu passaporte espanhol. E ele falou, o espanhol, você não está bem em microbiologia. Você deve passar suas férias aqui comigo, porque eu vou te colocar no laboratório do hospital para você aprender melhor, que eu acho que você não está firme. Olha a preocupação que esse homem teve comigo. Ele tinha visão holística, né? Isto. E aí o que aconteceu? Eu, naquela época, estudante, queria o quê? Queria vir embora para casa, fazer as suas férias. E eu fiquei 1 mês lá no hospital, colhendo secreções, fazendo cultura, olhando em microscópio. Quer dizer, ele me fez aprofundar naquilo que eu estava mais fraco. E com ele eu aprendi o seguinte também, olha, em medicina é o seguinte, você não pode jogar no segundo time, você tem que ser titular. Muito bom. Bem, nós estamos conversando aqui com o Dr. Newton Martinez, que vai explicar para a gente no próximo bloco como é que ele acabou a formação dele e como ele chegou à cidade de Olímpia. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com esse grande médico aqui da região de São José do Rio Preto, o Dr. Newton Martinez. Newton Martinez, como vocês viram no primeiro bloco, ele formou-se no Rio de Janeiro. E como é que você veio parar em Olímpia, Newton? Bom, eu tive a infelicidade de perder a minha mãe com infarto do miocárdio e meu pai fez uma grande depressão. E eu, então, tive notícias de que estavam abrindo um hospital em Tabapuã, uma cidade vizinha, e eu acabei vindo para Tabapuã. Era um hospital pequeno, numa cidade pequena. E a primeira coisa que aconteceu, apareceu um paciente com uma icterícia e eu tive que fazer, então, uma cirurgia para retirada de cálculos do colédoco. E quando foi isso?
foi em 1975, mais ou menos isso. E para aquela situação, os anestesistas de Catanduva na época falaram, mas você tem um pouco de habilidade, você está entrando em cirurgias que alguns cirurgiões experientes é que fazem. E eu tive um problema mais sério que um dia à noite eu precisei fazer uma cirurgia de apêndice e eu tinha que chamar o anestesista de Catanduva. E eles não puderam vir. Aí então alguém da cidade de Itaboapã disse, olha, nós temos um amigo em Olímpia, que fica perto daqui, de maneira que a gente vai chamar para você vir aqui. Veio o doutor Simão de Carvalho. Quando ele me viu Ele era anestesista em Olímpia. Em Olímpia. Em Olímpia. E foi para Itaboapã para fazer essa anestesia. Quando ele me viu operando, nós ficamos amigos. Aí depois eu fiz algumas outras cirurgias, vesícula, gastrectomia, numa cidade pequena como Itabapuã. Ele falou, não, mas você precisava mudar para Olímpia, porque o nosso cirurgião geral de lá está de mudança para São Paulo e nós vamos ficar sem um cirurgião na cidade. Foi então que eu mudei para Olímpia, trazido pelo anestesista, Dr. Simão de Carvalho. E dois fatos interessantes aconteceram quando eu cheguei lá. Tinha uma menina que sofreu um tiro de cartucheira e destruiu o lobo inferior do pulmão esquerdo dela. E eu fiz uma toracotomia em Olímpia naquela época que ninguém nem imaginava nisso. E fizemos uma lobectomia esquerda nela e a paciente saiu sem problema nenhum. E outro foi uma pancreatite de causa biliar que eu fiz uma papilotomia aberta nessa paciente, que é uma cirurgia que também ninguém conhecia ali na cidade. Daí para frente, então, foi questão de você ir se desenvolvendo, atualizando, criando amizades na região, né, com os colegas de Rio Preto, de Barretos, de Catanduva, frequentando cursos, e aí você acabou sendo mais conhecido. E não perdi o foco de aquilo que eu digo para você, jogar no primeiro time. Tudo que tinha de novo, que precisava ser feito, a Santa Casa não tinha dinheiro para comprar o material, eu comprei com o meu. Então eu tenho tudo para cirurgia vascular, para cirurgia torácica, para cirurgia geral, o material é meu, não é da Santa Casa. Pessoal. Olha, quanto tempo você ficou em Itabapuã? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 4 a 6 meses, mais ou menos. Tá. Ô, Nilton, nesse período que você está em Olímpia, a saúde no Brasil, ela anda altos e baixos, né? Então, você é um principal cirurgião lá da região. Como é que está a Santa Casa? Quais são as dificuldades que você vive nesse momento para acontecer? Acabou de falar aqui que o material cirúrgico é seu. Quer dizer, você compra um material cirúrgico para trabalhar na Santa Casa. Isso no início da minha vida, isso era relativamente comum. Hoje não é. Os hospitais têm que ter tudo e você apenas faz o seu trabalho. Como é que tu está vendo esse momento da saúde pública no Brasil? Em péssimas condições, Renato. Eu acho que saúde é muito bom na política em palanque, saúde e educação. São os dois esteios de um país desenvolvido, educação em primeiro lugar, saúde em segundo lugar. E os dois, lamentavelmente, no país, estão muito a desejar. A saúde, então, está na UTI. É uma brincadeira o que está acontecendo com a saúde pública. E eu sempre digo o seguinte, que existem duas grandes vítimas. O médico é a primeira vítima e a segunda o paciente. Os políticos não tocam nesse assunto, não tocam em política, porque para eles está cômodo. A população está sofrendo, está morrendo em filas, está com dificuldade de exames, estão ficando em macas. Você não vê um político erguer a voz contra isso. Salvo exceções. Mas no grosso, a saúde é secundária. Né? E a população está aí na UTI. Na verdade, a saúde, para mim, está na UTI. E a Santa Casa de Olímpia, como todas as outras Santas Casas, também está na UTI. Né? Você ganha de dia para comer à noite. Ou seja, o antibiótico está acabando, você tem que fazer uma compra de urgência. O fio está acabando, você sempre trabalha naquele limite mínimo mesmo, entendeu? E a população por si também, o governo lhe dá uma série de direitos, né, mas não cumpre. Então, para mim, assim, é muito difícil fazer. E nós estamos enfrentando um problema maior, Renato, que é o seguinte: como nós somos uma média, somos uma micro-referência, você recebe todos esses pacientes. Porta aberta. Porta aberta. Agora, para você mandar, é um problemaço.
Você não consegue, porque tem que botar num tal de sistema chamado CROSS. Cross. Né? O médico do CROSS, ele não examina o paciente, ele não sabe o que você está passando, a pressão que a família tem, o limite que você tem de investimento para esse paciente, tudo, e fica você mandando telegramazinho um para o outro, telegrama um para o outro, esperando que alguém aceite esse paciente. Quantos leitos vocês têm lá, Nilton? 127 leitos na Santa Casa. Bem, nós estamos chegando ao intervalo, por favor, não mude de canal, que o Dr. Nilton Martinez vai explicar para a gente, para você ficar atento, o que é um abdômen agudo, quando que você deve procurar o médico o mais rápido possível. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, infelizmente estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença desse grande médico humanista, desse grande médico cirurgião geral que atua na cidade de Olímpia e região. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta para ele, para você ter uma noção de o que é um abdômen agudo. Explica aí, Nilton, o que é um abdômen agudo? Então, abdômen agudo é aquele abdômen que aparece repentinamente num paciente e que pode ser cirúrgico ou não, né? Então, o abdômen cirúrgico, um exemplo, uma úlcera perfurada, uma colicistite, um apendicite, é um abdômen agudo cirúrgico. Existem outras coisas, causas metabólicas, aquele que você tem um abdômen não cirúrgico, né, que é de tratamento clínico. Mas, importante dizer, Renato, é que nós temos falta hoje de cirurgiões gerais bem formados no país. O que é cirurgião geral? Explica aí o que é um cirurgião geral. Cirurgião geral é um indivíduo que treinado, né, e preparado para fazer pelo menos as cirurgias básicas de todas as especialidades. Por exemplo, lá em Olímpia, às vezes o urologista não trabalha pelo SUS e a gente tem paciente lá com 2 ou 3 meses com uma sonda vesical. Eu acho isso o cúmulo, isso não pode acontecer. Então a gente faz uma prostatectomia, que é uma cirurgia que o urologista... Você ainda faz a prostatectomia? Faço a prostatectomia lá ainda, faço. Já fiz muitas varizes também, né? Já fiz, agora os vasculares atendem, mas há uma grande dificuldade do paciente do SUS chegar nisso daí. Então especialista. Então você, como cirurgião geral, você está com o indivíduo, está com uma sonda vesical, 2, 3 meses. Você acha, do ponto de vista humano, que é bom isso? Não é, claro que não é bom. Então, eu faço bastante prostatectomia, fazia muitas pielolitotomia, retirada de pedra do rim. Mas essa prostatectomia, você faz endoscópico ou você faz aberta? Aberta. Faz aberta. Faço aberta, a fryer. Fryer é a transvesical. Transvesical, né? Então, a gente faz muito isso daí. Você, no abdômen agudo, por exemplo, esses dias nós tivemos uma lesão de cava, você tem que fazer a sutura da cava. Nós já tivemos lesão de braquial, já tivemos lesões importantes de vaso, de carótida até, que nós entramos e fizemos essa. Agora,
Eu tenho tudo isso documentado, porque às vezes fala, esse indivíduo está falando demais. Não, não estou, eu tenho documentado. E nós temos 3 lesões cardíacas de faca branca que nós fizemos a sutura do coração e os pacientes saíram vivos. Quer dizer, então você está preparado para dar para a região um atendimento generalista na parte de cirurgia. E falta também no Brasil o bom generalista clínico. Falta. Na Europa hoje, para você ser um médico generalista, um médico de família, você se forma e tem 5 anos de residência, de aprendizado. No Brasil, há uma segmentação, que do meu ponto de vista é errado. Você faz 2 anos de clínica, aí você vai ser nefrologista, você vai ser cardiologista, vai ser... Eu acho que isso daí tem que ser mais estendido. O médico tem que saber um pouco de tudo, porque nós não temos condições financeiras de ter em pronto-socorro em tudo isso, um indivíduo de cada especialidade. Você tem que saber tudo. Então, para mim, funcionaria assim. Você vai numa emergência, num pronto-socorro, a hora que você sai de lá, Renato, você tem que ir para o médico de família, que ele vai te orientar. Em 80% das vezes, você vai ser muito bem orientado por esse médico. Bom, quando exige uma hiperespecialidade, aí sim, você é encaminhado por esse médico de família, mas com uma formação de pelo menos 5 anos, como é feito na Europa. Ô Newton, olha, só para a população, eu também, Newton, quando eu fui médico, comecei a minha vida, também fiz prostatectomia. Aliás, era uma cirurgia que me dava muita dor de cabeça, sangrava bastante, tinha que ficar irrigando, uma cirurgia que para mim não era uma cirurgia fácil de fazer. Mas além do abdômen, o cirurgião geral atua no tórax também? Tem que, nas urgências e emergências, ele tem que atuar. Não tenha dúvida disso, né? Por isso que já fez lesão cardíaca. Lesão cardíaca, lesão de brônquio, você tem, às vezes, de artéria intercostal, que você é obrigado a fazer uma toracotomia para fazer uma ligadura. Volta e meia, nós estamos aí lidando com ferimentos torácicos importantes, né? Nós já tivemos, por exemplo, fazer esofagectomia num ferimento a bala em que houve laceração do esôfago. Então, você tem que estar preparado para urgência e para emergência. E hoje em dia, a urgência e emergência, nós perdemos por ferimentos de arma de fogo, Renato, em torno de 60 mil pessoas por ano no Brasil, mais do que na guerra. Mais do que na guerra. Então, a urgência e emergência, quer dizer, é que está ressuscitando o cirurgião geral. Porque imagina você está num abdômen, né? Abriu um abdômen, e aí você vê o seguinte, tem uma lesão de bexiga, tem uma lesão de ureter. Você vai chamar o urologista? Você vai chamar... Não, você tem que resolver. Você é um cirurgião geral, você é um cirurgião do trauma, você tem que resolver tudo isso. Então você tem que se preparar para isso daí. Você tem que estudar. Não tem como o médico não estudar todos os dias, não tem como ele não se atualizar, não tem como ele ter amigos em algumas áreas específicas para você poder encaminhar o seu paciente para pessoas que você tem confiança. Eu acho que isso faz parte da nossa profissão. Ô Nilton, você falou, você tem até título de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Você ainda atua na ginecologia e obstetrícia? Porque isso era o início da formação de cirurgião geral. Eu acho que os primeiros cirurgiões que eu acompanhei na minha vida foram os cirurgiões vasculares e o cirurgião ginecológico. Isso. A obstetrícia eu parei o ano passado. Então, não faço mais. Aliás, não vi a hora de chegar mais especialistas, mais obstetras em Olímpia para que a gente parasse. Agora, a ginecologia não tem jeito, porque toda a cirurgia ginecológica do sistema de saúde, elas são encaminhadas pelos ginecologistas para o ambulatório de cirurgia da Santa Casa e caem na minha mão. Então, toda a cirurgia ginecológica do SUS, eu que tenho feito. Tá. Aí você faz esterectomia, ou seja, tira o útero. Ô, Nilton, tem uma cirurgia que, como minha vida de cirurgião geral no interior da Bahia, que eu fazia muito, que eu acho que ela praticamente tem desaparecido, que era cirurgia de Kelly Kennedy, cirurgia plástica vaginal. Essa oportunidade são poucas hoje de fazer. São poucas, porque hoje você tem o prolapso vesical ou retal, né, vamos dizer, a ruptura perineal, acompanhada de incontinência urinária. Então, aí você tem que aprender a fazer o sling também. Então, veja, Renato, é um aprendizado. É uma evolução. É uma evolução. Então, hoje, nós fazemos com muita facilidade sling também. E quando você faz o sling, você faz a correção, a Kelly Kennedy. Você está falando sling, a população não está entendendo. É aquela mulher que perde urina espontaneamente. Ela vai tossir, faz xixi. Então, você pede um exame chamado urodinâmica para saber se um tratamento é clínico ou não, se não é uma urgência urinária ou se não é uma incontinência. Em sendo incontinência,
você tem que fazer é botar uma telinha ali para você corrigir isso daí. A gente faz muita esterectomia vaginal por prolapso, muito prolapso de cúpula vaginal. A cirurgia ginecológica a gente faz muita, tem muita experiência realmente em cirurgia ginecológica, porque é todo dia, é o grosso. Ô Nilton, e essa experiência sua eu nunca tive, né? Há muitos anos que eu deixei de ser um cirurgião geral, é uma coisa que me dá muito orgulho. Às vezes eu tenho muita saudade, eu comecei minha vida igual a Nilton Martinez, comecei minha vida numa cidade de 10 mil habitantes, onde nós fazíamos tudo também, né? Nós fazíamos as pequenas cirurgias ortopédicas, nós tínhamos que ser cirurgião geral, pediatra, ginecologista, tinha que ser tudo isso. Mas eu não tenho experiência com o sling. A tela, essa coisa, tem dado algum problema? Quais são as complicações? Não. Às vezes você tem a extrusão da tela, a perda da tela, realmente, às vezes ela pode ir dentro da bexiga, tudo, mas se você fizer tecnicamente, bem feitinho, direitinho, com material de primeira, tudo, as complicações são desprezíveis. E o que é que você faz de cirurgia? Você faz cirurgia vascular? Na emergência, sim. Eu fazia muitas varizes, né? Safenectomias, isso, aquilo. Mas depois chegaram 2 cirurgiões vasculares, não tem sentido mais se eles fazem isso, a gente fazer. Claro. Não existe sentido nisso, né? Mas na emergência não tem como. Você tem um ferimento arterial, você tem um ferimento vascular, tipo cava que nós temos esses dias aí, você tem uma lesão de ureter, você tem que fazer um reimplante de ureter. Em suma, você é um cirurgião geral, você tem que estar preparado para isso. Ô Nilton, eu vou te contar uma coisa aqui. Quando eu cheguei na Inglaterra, primeira vez que eu fui no centro cirúrgico, meu chefe lá, o professor Paul McMaster, ele estava fazendo uma safenectomia com muita dificuldade de passar o flebo extrator. Aí disse, olha, eu tenho uma experiência, quando tinha essa dificuldade, a gente usava uma técnica diferente, dando ponto. Aí ele pediu para eu fazer, aí pronto, começou as portas a abrirem para nós. Quer dizer, isso é essa habilidade desse profissional que hoje é uma dificuldade muito grande de se encontrar, aquele que resolve. O abdômen agudo é quando você tem como me explicou, uma lesão na barriga, que você precisa abrir a barriga e resolver. E às vezes o cirurgião abre essa barriga pensando em uma coisa e na realidade é outra, e ele tem que saber resolver, não é? E isso é fundamental. Concordo com você que nós precisamos formar mais cirurgiões gerais. Nós temos um Brasilzão aí precisando de médicos com essa visão. Ô Nilton, e ortopedia? Quando foi que você parou de fazer? Faz tempo, porque quando eu cheguei em Olímpia, alguma coisinha, alguma redução, a gente fazia. Mas depois chegaram 2 ou 3 ortopedistas e aí já muda, não há nem sentido mais você mexer nisso aí, porque eu tenho acesso fácil. Mas, Renato, o que eu acho também é que o cirurgião geral, ele precisa ser um clínico geral também. Sem sombra de dúvida. Eu faço um curso há 10 anos com o professor Erlon, da Universidade de São Paulo, de emergências clínicas. Porque não tem sentido você ser um operador. Existe uma diferença entre operador e cirurgião. O que é o cirurgião? O cirurgião é um indivíduo que sabe diagnosticar, sabe operar e sabe conduzir um pós-operatório. Se o indivíduo tem algum distúrbio eletrolítico, se ele tem alguma infecção associada, se ele tem alguma complicação, e resolver. O operador é um indivíduo que opera e acabou, entrega na mão de outro para seguir o pós-operatório. Então eu tenho uma preocupação muito grande em estudar clínica, porque, na verdade, eu acho que o clínico é um indivíduo que precisava ser mais valorizado, muito mais no Brasil. O clínico é um indivíduo que sabe medicina para valer mesmo, né? Então, eu acho que se você conseguir associar ser um cirurgião e ser um clínico junto, não esse clínico que sabe tudo, mas você tem que ter uma boa noção da clínica médica para você conduzir bem os seus pacientes. Eu acho que talvez essa seja a razão do sucesso que a gente tem. Ô Nilton, eu lembro que quando eu cheguei aqui há 20 anos, eu tinha o doutor Gilbertinho. Doutor Gilbertinho, não precisa falar dele para São José do Rio Preto, não é? A história e a importância desse homem para São José do Rio Preto e região. E Gilbertinho tinha uma característica, você ia em todo o congresso, ele estava lá sentado, era o primeiro da fila. A mesma coisa acontece com o Nilton. Nilton talvez seja um dos mestres mais frequentes de congressos no Brasil, não só assistindo, como também participando, discutindo os seus casos. Nilton, vamos fazer um exercício de futurologia. De repente você virou ministro da Saúde. Como é que você resolveu o problema da saúde do Brasil? É complexo, mas eu acho que teria que dar uma guinada de 360 graus. Primeiro, fechando inúmeras faculdades
que não tem hospital, que não tem preceptor, nada disso daí. Segundo, formando preceptores, formando pessoal preparado para dar aula e para ensinar. Terceiro, não deixando que as faculdades de medicina se tornem um comércio, né? Quarto lugar, você tem que saber o seguinte, você tem que ter uma fonte de renda que seja da saúde. Isso não tem. Qual é a fonte de renda da saúde? E você tem que preservar os hospitais filantrópicos, as Santas Casas principalmente, que respondem por 60% dos leitos SUS no país. Não é possível, Renato, que você tenha 12 anos sem nenhum reajuste. Não é possível isso. Não é possível. Quebra. Já paga pouco. Você está entendendo? E outra coisa, por que não desvincular os honorários do médico dos hospitais? Porque é o seguinte, você trabalha, o hospital acaba recebendo seus honorários e acaba usando isso daí. Por quê? Porque ele tem dificuldade financeira e o médico é a única classe que fica sem receber. Quer dizer, então desvincula, o que você fez, o que você produziu é teu, tem que vir numa conta separada, não tenha dúvida disso. Tem médico aqui em região, trabalhando em Santa Casa, que desde 2014 não recebe seus honorários. Desde 2014 para a Santa Casa sobreviver. Ô Nilton, mas você tem ideia assim, nós já estamos acabando o programa, de onde você tiraria? Você falou, precisa arrumar o dinheiro. Esse dinheiro ia tirar de onde? Ou iria criar, porque a DIB criou o CPMF, que é odiado, foi uma grande ideia, só que esse dinheiro foi desviado da saúde. Ele não foi empregado na saúde. Aí que é o grande problema que eu acho na política, são esses desvios. Então você fala o seguinte, às vezes uma Santa Casa de Olímpia tem um déficit mensal de 200 mil reais. Só que você vai ver na corrupção, 1 bilhão de corrupção, 150 milhões de corrupção, e ninguém fala nada. Quer dizer, faz-se um CPMF, aliás, o Adib Jatene foi a salvação das Santas Casas. Na época do Adib Jatene, nós tínhamos uma época de ouro, não faltava nada, né? Agora, o que acontece? Ele fez o CPMF, se esse CPMF fosse realmente usado para a saúde, o povo pagaria com muita satisfação. Não estaria essa insatisfação. Por quê? Porque a população estaria sendo muito bem atendida. O médico estaria satisfeito que estaria recebendo seus honorários, os hospitais estariam investindo em melhor qualidade técnica das suas instalações, de maneira que, assim, se você fizer um imposto e mostrar para a população que esse imposto está sendo realmente usado naquilo, a população aceita. A gente não aceita o que está acontecendo hoje. Uma corrupção endêmica no país, é uma pandemia que existe no país de roubo do erário público. Ô Nilton, nós estamos chegando no final do programa, deixa uma mensagem para a nossa população, por favor, nosso telespectador. Eu deixaria duas. Primeiro, quem é médico, vai viver médico e vai morrer médico. É uma profissão maravilhosa. Se eu morresse e vivesse 1000 vezes, eu seria médico e seria cirurgião, com todas as dificuldades que eu passo. E uma frase de esperança para o Brasil, né? Nós temos aí as próximas eleições, nós precisamos parar e pensar em quem eleger. E tem um ditado que diz assim, não é a política que faz o candidato se tornar ladrão, é o seu voto que faz o ladrão se tornar político. E nós estamos infestados de ladrões por aí. Bem, nós conversamos aqui com o Dr. Nilton Martinez, esse cirurgião geral, com uma vasta experiência que atua em Olímpia e também tem uma penetração na região e na medicina do estado de São Paulo. Obrigado pela audiência, até a próxima semana, paz e saúde a todos.